Oi, alunos! Hoje vamos entender a Primeira Guerra Mundial. Eu já estou no clima, vamos juntos entender esse conflito. Senhor Madruga, o que faz aqui? Vim me esconder, seu barriga tá me cobrando aluguel. Aproveitando que o senhor está aqui, quais as suas lembranças da Primeira Guerra? Tá me chamando de velho? O que foi? O que foi? O que há? Já que está aqui, bora aprender com a aula. Vai ter lanche? Se o senhor se comportar. Preste atenção e faça as atividades. Senhor Madruga, pega caderno e material. Tudo bem. Então se prepara, o professor Giovanni vai iniciar pela Conferência de Berlim de 1884. Introdução à Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885, foi convocada para regular a colonização africana pelas potências europeias. Este encontro resultou na divisão do continente africano, estabelecendo zonas de influência e regras para a exploração, o que teve consequências duradouras para a África. Motivos da conferência. Rivalidade entre potências. As tensões entre as potências europeias aumentaram à medida que cada nação buscava expandir suas colônias, levando a um ambiente de rivalidade acirrada. Regulamentação da colonização. A falta de regulamentos claros sobre a colonização resultou em conflitos e abusos. A conferência buscou estabelecer diretrizes que organizassem a exploração do continente africano. Interesses econômicos e estratégicos. O interesse por recursos naturais e mercados emergentes na África motivou as potências a buscar controle territorial, visando garantir vantagens competitivas e riquezas. Principais participantes: Alemanha, anfitriã; França, interesses coloniais; Reino Unido, poder imperial; Portugal, presença significativa; Bélgica, ambições coloniais. Decisões tomadas. As decisões da Conferência de Berlim moldaram o futuro da colonização africana e a dinâmica de poder entre as potências europeias. Estabelecimento de regras para a colonização, definição de diretrizes que governariam a ocupação e a administração das terras africanas, visando evitar conflitos entre as potências. Reconhecimento de direitos territoriais. Formalização do reconhecimento de direitos territoriais das potências sobre as determinadas áreas, levando a uma divisão clara do continente. Criação de zonas de influência, designação de áreas onde cada potência teria privilégios econômicos e políticos, estabelecendo um novo mapa político na África. Consequências da conferência. Colonização acelerada da África. A Conferência de Berlim resultou na colonização acelerada da África, com potências europeias estabelecendo controle territorial em diversas regiões. Essa divisão do continente, sem consideração pelas etnias e culturas locais, levou à exploração econômica e à extração de recursos naturais, alterando profundamente as estruturas sociais e políticas das sociedades africanas. Impacto negativo nas populações locais. Por outro lado, as populações locais sofreram com a imposição colonial, que resultou em desintegração social, repressão cultural e resistência violenta. Os povos africanos enfrentaram a perda de terras, direitos, autonomia, o que gerou traumas sociais que perduram até os dias atuais. Legado da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim deixou um impacto duradouro na África, moldando sua história e suas nações. 1885. Início da colonização em massa na África, com potências europeias estabelecendo controle sobre vastas regiões do continente. 1960. Ano marcante com a independência de várias nações africanas, resultado de movimentos de descolonização que se intensificaram ao longo do século XX. Atualidade. Os impactos sociais e políticos da Conferência de Berlim ainda são visíveis, com muitos países africanos lutando com questões decorrentes da colonização. A Conferência de Berlim foi um dos eventos mais significativos que moldaram a história da África moderna. O que acabou resultando dentro da Europa com a Conferência de Berlim foram países descontentes com suas partes ocupadas na África.
A própria Alemanha, que sediou a conferência, teve uma derrota moral para a França e Inglaterra, que ficaram com mais colônias africanas. Exatamente, Sr. Madruga, a França e a Inglaterra eram nessa época superpotências mundiais. Surge o espírito de revanche ou vingança na Alemanha. Vamos aos antecedentes. Para compreender as razões que conduziram à guerra, é preciso inicialmente ter uma noção de como era o cenário europeu e mundial às vésperas do conflito. As disputas imperialistas. As nações europeias avançam sobre a África e a Ásia em busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. A Inglaterra era a nação mais poderosa do mundo, a maior potência industrial e a que dominava o comércio marítimo internacional. Conferência de Berlim, o acordo que dividiu o continente africano entre as potências europeias. Nesse momento surgem os sentimentos nacionalistas ou ressentimentos entre os países. E o palco disso foram as trincheiras depois da destruição de cidades. Na Alemanha, Otto von Bismarck, também chamado de Kaiser, tenta retomar um gigante império alemão. Cheiro de guerra! Nacionalismo tem origem na Revolução Francesa de 1789 a 1799 e se espalha a partir da Primavera dos Povos de 1848. Trata-se de um forte sentimento de pertencimento a uma determinada pátria, levando a defesa desta nação a qualquer custo. Ser parte de um grupo unificado que compartilha características comuns, língua, história e símbolos. Consequência direta, a xenofobia, medo do estrangeiro. Pan-germanismo. Definição: união de todos os povos de origem germânica, como alemães, austríacos, em uma única nação. Esse projeto era defendido pelo Império Alemão. Objetivo: fortalecimento econômico e militar. Pan-eslavismo. Definição: união de todos os povos de origem eslava. Esse projeto era defendido pelo Império Russo. O objetivo era avançar sobre regiões do leste europeu, como a dos Balcãs, onde o nacionalismo impulsionava algumas minorias a lutar por soberania. Paz armada. Período de ausência de conflitos entre os países europeus, contudo de forte investimento na indústria bélica. Nesse momento, os países começam a se unir. Formando alianças, as tensões aumentam. Segue a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Tríplice Aliança: Reino Unido, Rússia. As duas principais coalizões militares rivais. A política de alianças. As nações europeias buscavam apoio em caso de possíveis agressões de seus vizinhos. A iniciativa partiu de Bismarck, o chanceler alemão, com o objetivo de proteger principalmente da França. Criasse a Tríplice Aliança, com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, gerando uma reação. E por parte da França, Inglaterra e Rússia, criassem a Tríplice Entente. A questão balcânica. Foram as disputas nacionalistas nos Balcãs que levaram ao início da Primeira Guerra. Até o século XIX, a região era controlada pelo Império Turco-Otomano, que entra em enfraquecimento no século XX. Motivo: muitos estados balcânicos alcançaram a independência. Os Balcãs eram uma região muito cobiçada pelos impérios austríaco e russo, que desejavam expandir seus territórios. Os russos. Para conter o imperialismo austríaco na península, os russos incentivaram a autonomia dos povos balcânicos. Projetos distintos para a Península Balcânica. A Sérvia, orientada pelo pan-eslavismo, desejava formar um grande estado eslavo nos Balcãs, a Grande Sérvia. Contava com o apoio da Rússia. A Áustria desejava se expandir pelos Balcãs e formar uma monarquia tripla, envolvendo a Áustria, Hungria e o território balcânico. O estopim para a Primeira Guerra Mundial se deu a partir dessas disputas nos Balcãs. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinand, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia. A reação do Império Austro-Húngaro foi imediata, declarando guerra à Sérvia. A Primeira Guerra Mundial teve início oficial em 28 de julho de 1914, um mês após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. O conflito. O início da guerra foi visto por muitos com certa euforia. Em todos os estados, o dever patriótico parecia estar acima de qualquer preocupação individual. Acreditava-se que a guerra seria rápida. Tudo anotado, mas e a guerra Alemanha e França? O senhor disse que não lembrava?
Alguma coisinha o Madruguinha sabe. Guerra de Movimento, 1914 e 1915. Plano Schlieffen. Estratégia consistia em formar duas frentes de ataque, uma em direção ao leste e outra para o oeste da Europa. Principais alvos: França e Império Russo. No final do ano de 1914 ficou claro que a guerra não terminaria tão cedo, uma vez que o equilíbrio entre os exércitos a levou a uma estagnação. Em 3 de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à França, invade a Bélgica com o objetivo de alcançar a cidade de Paris. Em setembro de 1914, a França, com a ajuda do Reino Unido, consegue derrotar os alemães e travar o avanço na Batalha de Marne. Guerra de Trincheiras, 1915 e 1918. As trincheiras serviram de abrigo para os soldados na guerra. Eram cercadas por arame farpado, sacos de areia e latas amarradas que serviam como alarme. Terra de ninguém. Eram áreas não dominadas que ficavam entre as trincheiras. O avanço nas batalhas e as conquistas de territórios eram pequenos. O ano de 1917. Saída da Rússia, motivada pela Revolução Russa, que pôs os bolcheviques no poder. Entrada dos Estados Unidos, apoiando a Tríplice Entente. Teve razões econômicas. Os Estados Unidos eram o principal fornecedor de mercadorias para os países da Entente. Telegrama Zimmermann estabelecia uma aliança entre os mexicanos e os alemães. Grimm, o que aconteceu com os derrotados da guerra? Tiveram muitas dívidas a pagar, o professor Giovanni vai nos contar. Os tratados pós-guerra. 14 pontos de Wilson. Proposta sugerida pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, estabelecia uma paz sem vencedores. Inglaterra e França, envolvidas na guerra desde 1914, não aceitaram a proposta de Wilson. Tratado de Versalhes reconhecia a derrota alemã e a declarada culpa pela guerra, devendo pagar por tal fato. Principais determinações: a Alsácia-Lorena é devolvida à França, criação do corredor polonês, dividindo a Alemanha em duas partes separadas pelo recém-criado Estado da Polônia. A Alemanha devia pagar indenização 132 bilhões de marcos pelos prejuízos causados pela guerra. Colônias alemãs na África passam a pertencer à França e à Inglaterra. Limitações no exército e na marinha alemã e a criação da Liga das Nações. Outros tratados. Tratados também foram realizados pelos demais países derrotados na guerra. Tratado de Saint-Germain e de Trianon determinava o desarmamento do Império Austro-Húngaro, dando a origem à Áustria-Hungria, à Tchecoslováquia, à Iugoslávia e à Polônia. Tratado de Sèvres e Lausanne. O Império Turco-Otomano perdeu o controle sobre as regiões da Síria, do Líbano, do Iraque e da Palestina. Temos muitas consequências após a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, ela não acabou. O desejo de revanche alemão levará o mundo a algo ainda pior: a Segunda Guerra Mundial. As consequências da guerra. A Primeira Guerra provocou alterações significativas no panorama político-social mundial. Os países europeus perderam o domínio sobre a economia mundial, dando espaço para os Estados Unidos. A influência cultural europeia sobre o resto do mundo também foi reduzida. A guerra matou aproximadamente 10 milhões de pessoas, a maioria homens entre 19 e 40 anos. As mulheres entraram de vez no mundo das fábricas. Estamos trabalhando muito, hora do lanche. Gostei da aula, vou voltar mais vezes. Eu assisti Kiko e Chaves, hoje é minha vez. Enquanto a gente faz o lanche, a aula não para. O professor Giovanni vem aí falar do Brasil na Primeira Guerra. Ele também é um ótimo cozinheiro. Ele mandou bem no nosso lanche, senhor Madruga. Sim, está uma delícia. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha atacou com submarinos navios mercantes brasileiros durante a Primeira Guerra Mundial em 1917, afundando o navio Paraná em abril, Tijuca e Lapa em maio e o navio Macau em outubro. As agressões diretas ao Brasil fizeram com que o presidente Venceslau Braz, em 26 de outubro de 1917, declarasse guerra à Alemanha e o Brasil saísse da neutralidade. O Brasil entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, juntamente com os Estados Unidos, enviando pilotos de avião,
navios militares e apoio médico. O Brasil também se transformou no principal exportador de café, tendo como maior mercado os Estados Unidos. O Brasil não sabe, não pode e não quer viver sem honra. Frase do ex-presidente Venceslau Braz. Sabe qual o resultado da Primeira Guerra, Sr. Madruga? Alemanha derrotada e depois Segunda Guerra Mundial. Tema de outra aula! Bom, acho que o Madruguinha já vai indo, seu barriga deve ter ido embora, Grimm. Obrigado pela ajuda, Sr. Madruga. Dá tchau pros alunos. Te achei! Pague o aluguel! O senhor não respeita nem a aula. Estamos gravando, aqui não é lugar pra brigas. Dá uma licencinha, para o Madruguinha eu vou indo. Até mais, Sr. Madruga! Escapou de novo! Grimm, já que estou aqui, tem um estúdio para alugar, o professor Giovanni não se interessaria? Quem sabe, senhor Barriga? Tem os aluguéis da dona Florinda para cobrar, tenho que ir. Dá tchau pros alunos, senhor Barriga. Tá gravando? Tchau, alunos! Desculpem a confusão, alunos. Espero que tenham acompanhado a aula. Até breve, alunos! Hora de trabalhar, vou deixar material para a próxima aula pronta. Revolução Russa. Até mais, galerinha!